O advogado-geral da União, Jorge Messias, já começou a entrar em contato, a notícia está na Folha de São Paulo, já começou a entrar em contato com líderes do Senado para marcar ali as primeiras conversas e até diminuir a resistência à indicação dele para a vaga ao Supremo Tribunal Federal, que foi oficializada ontem pelo presidente Lula. E a gente sabe que, além dele, ele vai ter que caprichar muito nesse périplo no Senado, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi contra a indicação de Jorge Messias, ele preferia a indicação do senador Rodrigo Pacheco. E aí, Dani, pela sua apuração, o Davi Alcolumbre rompeu com o líder do governo, Jacques Wagner, né? Não quer mais atender telefone, não convidem os dois para a mesma festa porque vai dar pepino. Conta pra gente, Dani, por favor, quais são os bastidores disso tudo? Conto, olha, o presidente do Senado e o senador Jacques Wagner discutiram na quinta-feira, quando vem a informação de que o Rodrigo Pacheco havia sido chamado pelo presidente Lula para ser informado de que o Lula queria mesmo que ele fosse candidato ao governo de Minas Gerais. E aí eu trago um bastidor exclusivo aqui para o All News, eu nem escrevi sobre isso, né, que foi a resposta do Rodrigo Pacheco ao presidente Lula. Agradeceu, né, a confiança, porque Minas é um colégio eleitoral importante, mas falou, presidente, nem partido para concorrer eu tenho. Por quê? Porque Rodrigo Pacheco está no PSD, e o PSD mineiro filiou o vice do Zema, já para que o vice concorra à sucessão de Romeu Zema. Então, Pacheco, se fosse candidato, iria para o MDB. Mas ao dizer para Lula, presidente, obrigado pela confiança, mas nem para partido para concorrer eu tenho, puxou esse freio. E aí o que acontece, né? Diz que quando estava tendo a conversa do Lula com o Pacheco, o Jacques Wagner começou a falar, que pena, né, no Senado, que pena, o Pacheco não vai ser, olha aí que coisa, né? Sendo que ele vinha defendendo publicamente a indicação do Messias como um fato consumado, porque o Messias sempre foi o favorito do Lula, isso a gente já sabe. Quando essa história bateu no Davi Alcolumbre chamou o Jacques Wagner e falou, a partir de hoje você não dirija mais a palavra a mim. Não conversamos mais. Acabou, não existe mais relação entre mim e você. As pessoas acharam... O próprio Jacques Wagner saiu colocando meio panos quentes. Ontem eu revelei que essa conversa tinha acontecido, que o Davi Alcolumbre havia rompido as relações com o Jacques Wagner, e o Jacques fez o quê? Deu uma série de declarações minimizando, falando que não, imagina, o que só irritou o Davi Alcolumbre. As pessoas ficaram sem entender, ligaram para ele e perguntaram, mandaram a matéria, a coluna que a gente publicou ontem aqui no UOL. Isso aqui é verdade? E a resposta dele foi, abro aspas, não existe mais relação institucional ou pessoal entre mim e ele. E é definitivo. O Alcolumbre disse ter ficado muito irritado com as especulações de que ele estava buscando a presidência do banco, presidência do CAD, presidência do Banco do Nordeste, Norte, enfim, de instituições, né? E aí disse o seguinte para esse interlocutor, que este segundo que falou com ele, com o qual também conversei, é inclusive do PT, que ligou para tentar acalmar um pouco a coisa. E aí o Alcolumbre disse, eu não vou trocar uma amizade de 20 anos que eu tenho pelo Pacheco, pela presidência de nenhum banco, não. É um insulto espalharem isso. Quando você pergunta, então, qual é o status da coisa, a resposta é grave e parece ser mesmo definitivo. Tem uma questão que o Alcolumbre está acompanhado por uma maioria, digamos assim, hoje no Senado, não necessariamente na oposição ao Messias, mas na resistência à forma como foi feita, conduzida a coisa pelo Palácio do Planalto junto a Rodrigo Pacheco. Ontem, por exemplo, também se disseminou a tese de que o Lula teria ligado para o Alcolumbre, alguém teria ligado para o Alcolumbre, ninguém ligou para ele. Ele foi comunicado, assim como todo o resto do mundo que ficou sabendo quando o Messias foi chamado até o Palácio do Planalto na véspera de uma viagem do Lula, que foi, na verdade, para a África do Sul participar de uma reunião do G20. Então, assim, o clima é de insatisfação, é uma sensação de desprestígio. A prerrogativa, isso precisa ficar muito clara, a prerrogativa de indicar o integrante do Supremo Tribunal é pessoal e intransferível do presidente. A Constituição exige 3 requisitos mínimos, quer dizer, 3 requisitos para que este nome seja aceito. Idade mínima, notório saber jurídico e reputação ilibada.
É isso que a Constituição pede. Idade mínima, notório saber jurídico e reputação ilibada. Agora, e o Jorge Messias cumpre todos esses requisitos. Agora, a análise do nome, constitucionalmente, também cabe ao Senado. Então, quando você pergunta onde vai dar essa crise, eu não sei. A preço de hoje, Jorge Messias não tem os 41 votos para passar. Se na quarta-feira ele vai ter outros 500, porque o Lula vai voltar para o Brasil na segunda-feira, né? Muita coisa pode acontecer em política, em 20 minutos, uma boa conversa pode mudar o rumo das coisas. Mas a preço de hoje, dia 21 de novembro de 2025, o Jorge Messias não tem os 41 votos para passar no Senado. A conta é minha? Não. A conta é do próprio PT. E aí eu queria saber de vocês duas questões. Primeiro, isso a gente comentava no All News na primeira edição hoje. Essa questão que a Dani está abordando, hoje não tem os votos, mas isso significa que não terá ou que a conta ficou mais cara? Essa era uma questão que a gente conversava hoje mais cedo, né? Se simplesmente não subiu o preço dessa conta aí que o governo vai ter que pagar. E segundo, para quando o Davi Alcolumbre vai pautar a sabatina do Jorge Messias? Porque esse timing também importa, né, Carla? Sim, Mauro, importa. Eu acho que essa é realmente a grande questão, né? A gente está no dia 21 de novembro, como a Dani falou, e se a gente for lembrar, o Alcolumbre tem aí um histórico de segurar, de usar esse poder do tempo a seu favor nesse sentido, né? Ele, por exemplo, no caso do André Mendonça, quando ele era presidente da CCJ, ele demorou ali 4 meses para poder marcar a sabatina do André Mendonça, o que é um tempo extremamente considerável. Então a gente não sabe, hoje é também uma pergunta que a gente faz, como é que a Alcolumbre vai lidar com esse timing. Agora, sobre o preço, né, que você disse, eu acho assim, também é o que a Dani falou, né, o preço mesmo, porque as conversas políticas, elas ajeitam essas questões. Não tem, né, digamos assim, no histórico recente, não há nunca barra as indicações a ministros dos Supremos, apesar de, obviamente, a gente já viu aqui sabatinas longas, desgastantes, enfim, e que os ministros têm que fazer aí esse périplo mesmo com os senadores para diminuir as resistências. Nesse caso, como a crise, né, digamos assim, está concentrada na cúpula do Senado, esse périplo não passa só pelo que Messias vai fazer, passa, como a Dani colocou aí também, pelas cabeças. Tem o presidente Lula e o presidente Davi Alcolumbre. Como a Dani colocou lá na coluna ontem também, e eu estava conversando com o pessoal do Planalto ontem à noite, o Planalto sabia e precificou essa insatisfação do Alcolumbre, né? E tem aí nas mangas algumas alternativas. Enfim, não vai entregar essa prerrogativa de que é do presidente de indicar o Alcolumbre, mas também o Planalto reagiu nos embates que teve aí com o Congresso esse ano, por exemplo, na taxação de super ricos, no IOF e outras medidas. O Planalto fez, e o PT, campanhas, né, dizendo que o Congresso estava sendo o inimigo do povo, o que irritou o Hugo Motta e o que irritou o Alcolumbre. O Hugo Motta já é um personagem que há muito não se bate, né, digamos assim, com o Planalto nesse sentido. O Alcolumbre não, ele vinha de uma forma mais alinhada. Agora a crise está instalada. Como é que o Planalto está vendo? Bom, vamos tratar a crise, vamos esperar, o presidente Lula vai esperar o timing, porque o Lula não ligou para o Alcolumbre ontem, mas a conversa, eles já tinham tido uma conversa no Alvorada, agora algumas semanas atrás, que o Alcolumbre ali tinha refeito o apelo pelo nome do Pacheco, mas também já tinha sinalizado que sabia que a prerrogativa era do Lula. Lula e Alcolumbre têm, de tempos em tempos, conversas individuais que costumam ajeitar aí algumas dessas arestas. Aí é isso, o que irritou o presidente Davi Alcolumbre, como a Dani colocou, é que às vezes essas arestas passam mesmo por cargos e nomeações, né? O presidente Davi Alcolumbre ele tem no governo Lula indicações de ministérios que não são do União Brasil, são do Alcolumbre, que foram negociadas durante a transição de governo ainda, Mauro. Então, assim, a parte política é que entra em jogo. Então, não sei dizer que preço que subiu, mas o preço de muita conversa vai ter que ter
com certeza, conversa entre a cúpula do Congresso, o presidente Lula, entre Messias e os senadores. Messias que também, por exemplo, né, já recebeu aí de parte do Supremo Tribunal Federal manifestações de apoio. Um dos primeiros a mostrar apoio foi justamente André Mendonça, que como Messias evangélico e teve aí que tomar um chazinho de cadeira do Alcolumbre antes de ser aprovado pelo Supremo.